Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de estudos de língua portuguesa. Eu sou a professora Lili e vou ficar com o português durante todo este ano com vocês, e produção de texto também, tá bom? Nós vamos iniciar essa semana falando um pouquinho sobre os tipos de frases. Quando nós falamos, quando nós escrevemos, estamos construindo frases. As pessoas só conseguem entender aquilo que nós falamos porque construímos nossas frases de maneira correta, certinho? Então, o que é uma frase? É todo enunciado que possui sentido, ok? As frases, tanto na língua escrita quanto na nossa fala, elas possuem características semelhantes, mas também possuem características diferentes. Quais são as semelhanças? As semelhanças são as intenções de quem está falando e de quem está escrevendo, né? Para quem que essas frases estão sendo dirigidas. Agora, escrever é diferente de falar. Para que a nossa frase tenha sentido dentro da escrita, ela precisa da ajuda dos sinais de pontuação. Na nossa fala, nós fazemos o uso da entonação, da maneira diferente de pronunciar cada frase, certinho? Então, nós sabemos quando uma pessoa está fazendo uma pergunta, nós sabemos quando aquela pessoa está expressando um sentimento, está expressando uma emoção, nós sabemos quando aquela pessoa está declarando alguma coisa, pela maneira diferente como essa pessoa fala. Para que a gente consiga entender isso na escrita, nós precisamos dos sinais de pontuação. Nós temos 5 tipos de frases diferentes. A primeira é a frase exclamativa. Toda frase exclamativa termina com o ponto de exclamação. Para que a gente usa uma frase exclamativa? Para expressar a nossa emoção, o nosso espanto, a nossa surpresa, o nosso sentimento em relação a alguma coisa. Então, olha os exemplos. Puxa, que sorvete gostoso! Até que enfim! Vocês viram que quando a professora está falando, eu estou usando um tom de voz diferente. Isso se chama entonação, ok? E lembrando que as frases exclamativas terminam sempre com um ponto de exclamação. O segundo tipo de frases que nós temos são as frases declarativas. Declarar é falar sobre algo, contar alguma coisa. Eu posso fazer isso tanto de maneira afirmativa quanto de maneira negativa. As frases declarativas, elas sempre terminam com um ponto final. Então, quando a professora fala assim para vocês, eu gosto de estudar, é uma frase declarativa afirmativa. Eu estou afirmando que eu gosto de estudar. Quando eu digo eu não gosto de estudar, é uma frase declarativa negativa. Eu estou negando. Eu estou dizendo para vocês que eu não gosto de estudar. Então, eu posso declarar, eu posso dizer alguma coisa de modo positivo ou de modo negativo. Lembrando que as frases declarativas sempre terminam com o ponto final. Depois nós temos o terceiro tipo de frase, que são as frases imperativas. As frases imperativas, elas podem terminar tanto com o ponto final, quanto com o ponto de exclamação. A frase imperativa é quando a gente está dando uma ordem para uma pessoa, quando a gente dá um conselho, quando a gente dá faz um pedido para uma pessoa, dá uma instrução. Então, quando eu falo para vocês assim, ó, assistam a videoaula e façam os exercícios com bastante atenção, é uma frase imperativa. Por quê? Porque eu estou dando um conselho para vocês, eu estou dando uma ordem, tá? As frases imperativas, elas também podem ser afirmativas ou negativas. Quando eu digo para vocês assim, ó, prestem atenção na aula, é uma frase imperativa afirmativa. Não podem conversar agora. É uma frase imperativa negativa. Então, eu dou uma ordem tanto para uma pessoa fazer alguma coisa, ou eu dou uma ordem para aquela pessoa não fazer aquilo, ok? As frases imperativas, elas são encontradas em diversos lugares. Nós temos nas receitas, nós temos em plaquinhas que são colocadas em bares, em restaurantes. Nós usamos muito na fala. Os pais usam bastante as frases imperativas com seus filhos, tá bom? Depois nós temos as frases interrogativas.
Vocês já aprenderam que a frase interrogativa é aquela que a gente usa para fazer uma pergunta. Só que nós podemos fazer uma pergunta de modo direto ou de modo indireto. A frase interrogativa direta, ela sempre vai terminar com um ponto de interrogação, tá? Então, olha lá, aceita um café? Escreveu o discurso. O prazo terminou, tá? Termina sempre com o ponto de interrogação. As interrogativas indiretas, nós usamos quando a gente faz uma pergunta, mas essa pergunta ela não está diretamente direcionada a uma pessoa, tá bom? Então eu digo assim: eu gostaria de saber se desejam café. Eu quero saber se o discurso está feito. Precisava saber se o prazo terminou. O que vocês vão observar? É uma pergunta, mas é uma pergunta de modo indireto, e essas frases terminam sempre com um ponto final. A interrogativa direta termina com um ponto de interrogação. A interrogativa indireta termina sempre com o ponto final, ok? Depois nós temos as frases optativas. A frase optativa é quando a gente vai desejar alguma coisa para alguém. Então, vamos imaginar que alguém vai viajar. A gente diz assim, boa viagem. Alguém vai passar por uma cirurgia, está doente, vai passar por uma cirurgia. Que Deus te abençoe. Espero que dê tudo certo. Boa sorte na prova de vocês. É um desejo nosso em relação a outra pessoa. E as frases optativas, elas sempre terminam com o ponto de interrogação. Então, meninada, assistam a videoaula e leiam com bastante atenção o que está escrito aqui na apostilinha de vocês, combinado? Depois que vocês leram os 5 tipos de frases, vocês vão fazer as atividades. Então, vamos lá que a professora vai explicar cada uma para vocês. A primeira atividade, vocês vão classificar as frases. Vão colocar se é uma frase interrogativa, exclamativa, se é uma afirmativa ou se é uma imperativa. Lembrando que nós estamos trabalhando com a escrita, então vocês devem olhar os sinais de pontuação. Tudo bem? O número 2 está escrito assim: os tipos de frase variam consoante a intenção comunicativa do emissor. O que é isso? Se eu quero fazer uma pergunta, eu uso um tipo de frase. Se eu quero declarar alguma coisa, eu uso outro tipo de frase, tá? Então, olha lá, que tipo de frase a gente usa para dar uma informação para alguém? E para pedir um esclarecimento? Para dar uma ordem? Para mostrar um espanto? Para fazer um pedido, o apelo é um pedido, ou para manifestar a nossa emoção. Lembrando que os 5 tipos de frases estão aqui. Então, é uma frase declarativa, é uma exclamativa, é uma interrogativa, é uma optativa. Que tipo de frase nós usamos? Ok? No número 3, olha lá, vocês têm um quadro aqui com vários tipos de frases, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão classificar essas frases, certinho? Então, vocês vão colocar se é uma frase exclamativa, se é uma frase interrogativa, se ela é afirmativa ou negativa. A afirmativa ou negativa é no caso da declarativa, ok? Então, vocês vão colocar se ela é uma declarativa afirmativa ou se ela é uma declarativa negativa. É isso que vocês vão colocar aqui. Lembrando sempre que vocês vão prestar atenção aos sinais de pontuação, certinho? No número 4, o que vocês vão fazer? A professora quer que vocês copiem esse quadro no caderno de língua portuguesa de vocês. Nesse quadro tem várias frases, certinho? Aqui em cima, vocês têm uma legendinha. Então, vocês vão pintar o quadrinho da frase afirmativa de uma cor, da frase negativa de outra, da interrogativa de outra e da exclamativa de outra. Todas as frases afirmativas que vocês encontrarem aqui embaixo, vocês vão pintar da cor que vocês colocaram no quadradinho. Quando a frase for negativa, vocês vão pintar da cor que vocês fizeram no quadrinho. A mesma coisa para a interrogativa e a mesma coisa para a exclamativa, ok? Escolham uma cor para pintar cada tipo de frase. Bem facinha também essa atividade, hein? A número 5 é o seguinte: para a gente entender o texto, nós falamos lá atrás que na escrita a gente precisa dos sinais de pontuação, certinho? Então, o que vocês vão fazer aqui, ó?
Na escrita, os sinais de pontuação são muito importantes para dar o sentido para nossas frases. Copie o texto abaixo no seu caderno e faça a pontuação corretamente. Então, vocês vão copiar o texto que está aqui no quadrinho, ok? No caderno de vocês, e vocês vão perceber que tem uns quadrinhos aqui, certinho? No texto. Nesse quadrinho, é para vocês colocarem os sinais de pontuação. O ponto final, os 2 pontos, o travessão, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula, tá bom? A gente só vai conseguir dar sentido para esse texto a partir do momento que a gente consiga pontuar corretamente. Na número 6, vocês vão ler o texto A Cigarra e as Formigas. Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão responder as 5 perguntinhas. Muito simples também. Vocês vão retirar do texto uma frase declarativa afirmativa, uma frase imperativa, uma frase interrogativa direta, uma frase exclamativa e uma frase declarativa. Lembrando que são frases do texto. É só copiar do texto um exemplo de cada um desses, ok? E no número 7 é o seguinte, nós temos aqui uma piadinha, tá? Só que essa piadinha, olha lá, ela foi escrita de maneira correta, a pessoa que escreveu usou as frases corretamente, mas se esqueceu de algo muito importante para a nossa língua escrita, que é justamente os sinais de pontuação para dar sentido àquilo que a gente está falando. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever, tá? Essa piadinha no caderno de vocês, vai colocar os sinais de pontuação corretamente, o ponto final, os 2 pontos, né? Se tiver travessão, e vão organizar os parágrafos, para que a outra pessoa que vai ler a piadinha consiga entender o que está escrito, ok? Vocês vão ver depois que na atividade de produção de texto desta semana, ela é uma continuação da atividade de língua portuguesa, ok? Então, façam tudo com bastante calma, com bastante atenção, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para a professora, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, e qualquer coisa vocês podem me chamar, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.